E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E hoje a gente vai continuar a sessão de bioquímica, não é isso, pessoal? A gente hoje vai falar de carboidratos e lipídios. Lembrando, os carboidratos que a gente vai começar agora, eles são muito importantes, mas eles têm vários nomes. Vamos lá. Eles podem ser chamados de glicídios, podem ser chamados de açúcares e até hidratos de carbono, ok? Ele tem uma função muito importante para as nossas células, porque eles são a principal e a primeira fonte de energia que vai ser convertida em ATP. Então, o que a célula quer queimar primeiro? Quer queimar carboidrato. Pensa sempre nisso. Além disso, ele tem outras funções. Pode ter uma função de reserva energética, como por exemplo glicogênio e amido presentes em alguns seres vivos. A gente pode ter também uma função estrutural, como a celulose, a quitina. A gente já vai falar de tudo isso. E também pode estar presente no nosso material genético, no DNA e no RNA, compondo ali os nucleotídeos, como por exemplo a ribose, a desoxirribose. Ribose presente no RNA, desoxirribose presente no DNA. Então vai ajudar nessa composição do nosso material genético. Bem, a gente divide os carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos não é porque tem um carbono, um hidrogênio ou oxigênio, não. É porque é a menor estrutura possível e que não sofreria mais digestão. Então, se entrar, vai acabar passando, não vai ser digerido e vai ser absorvido pelas nossas células, vai entrar no nosso sangue, por aí vai. Tá bom? A gente tem monossacarídeos que vão variar de 3 até 7 carbonos. Mas os principais que a gente precisa saber são os de 5 e os de 6 carbonos. Então, de 5 carbonos, a gente tem as pentoses. As pentoses que são a ribose e a desoxirribose. Lembra que eu falei do DNA? E nós temos os de 6, que são as hexoses. Nas hexoses, a gente tem, então, a glicose, a frutose e a galactose. Nos disacarídeos, o que a gente tem? A união de pelo menos 2 monossacarídeos. Sempre um deles, você vai ter que lembrar disso. Vai ter que ter uma glicose. Então, olha, glicose mais glicose forma maltose. Glicose mais galactose forma lactose. Glicose mais frutose forma sacarose. E por fim, quando a gente junta demais, a gente tem os polissacarídeos. Os polissacarídeos, a gente tem vários, né? Mas os principais que a gente precisa saber são glicogênio e amido, que são reservas naturais dos seres vivos. Então, glicogênio que está presente é uma reserva, né? Presente nos fungos e nos animais. Nós temos, né? Glicogênio hepático, glicogênio muscular, por exemplo. E o amido muito presente nos vegetais, como reserva energética. E além disso, a gente tem polissacarídeos de função estrutural. Nos vegetais, a gente tem a celulose, fazendo a parede celular dos vegetais. E nós temos a quitina, presente nos artrópodes, no exoesqueleto de artrópodes e presente também na parede celular de fungos. Então tem sim uma função estrutural. Agora a gente vai falar dos lipídios e é importante a gente saber que os lipídios são hidrofóbicos. Lipídios são apolares, eles não interagem com a água não. Mas eles têm muitas funções importantes no nosso corpo, como por exemplo, reserva energética, aquela nossa pancinha, aquela nossa gordurinha, né não, pessoal? Além disso, vai atuar ali como um isolante térmico, então é muito importante porque principalmente a gente tem também espalhados no nosso corpo, tá? Lipídios. Só que principalmente em seres que estão vivendo ali em ambientes polares, muito frios, acabam que tem uma camada grossa de gordura justamente para funcionar como isolante térmico, evitar que aquele ser vivo acabe perdendo muita água para o ambiente. Também vai atuar como isolante elétrico, e não é, gente, que a pessoa que tem muita gordura ela não sente choque não, pelo amor de Deus. Mas esse isolante elétrico serve para formar a bainha de mielina. A bainha de mielina presente ali nas células de Schwann, oligodendrócitos, que vão ajudar no impulso elétrico dos neurônios, funcionando como um isolante. Além disso, pode servir como um isolante mecânico, então amortece impacto mesmo. Além disso, olha lá quanta função, né? Pode ter função hormonal. Alguns hormônios, como os hormônios esteroides, são de origem lipídica. A grande maioria, é verdade, de origem proteica, mas alguns são de origem lipídica. Hipermeabilização,
Então a gente tem, por exemplo, nas plantas, né, uma cutina, que é um lipídio, que vai promover essa impermeabilização das folhas, por exemplo. E também pode ter função estrutural. Agora a gente vai ver a classificação deles. Vamos embora. Primeiro a gente começa com os glicerídeos, que nada mais é do que a junção de um glicerol com ácidos graxos. A gente tem principalmente representados os óleos e as gorduras. Vamos entender as diferenças? Principalmente os óleos. Eles são ácidos graxos insaturados, gorduras, ácidos graxos saturados. Os óleos, então, na estrutura molecular, possuem dobras, já as gorduras possuem um formato mais linear. Os óleos são geralmente de origem vegetal, mas a gente pode ter ali óleo de peixe de água fria, como óleo de bacalhau, óleo de salmão. Já nos animais, a gente vê principalmente, né, as gorduras. Então, óleo geralmente de origem vegetal. Além disso, o óleo tem uma origem líquida, tá? Então, a temperatura ambiente. Enquanto a gordura, ele é sólido à temperatura ambiente. Já nos cerídeos, a gente tem, então, as ceras. A cera que é altamente insolúvel em água. Então, é muito importante a gente lembrar isso, porque, por exemplo, a cera do nosso ouvido impede que entre água no nosso ouvido. Olha a importância, né? A gente também tem o sebo, que é um cerídeo, né? Então, as glândulas sebáceas, que vão secretar esse sebo, que serve para a hidratação da nossa pele também, ajuda nesse processo. A gente tem a cera de abelha, a gente tem a cera de carnaúba, a cutina. Então, tudo isso, né, acaba tendo uma função de impermeabilização, de proteção. Por exemplo, a gente tem as glândulas uropigianas, que vão secretar compostos, né, cerídeos, que ela acaba passando ali na pena, impermeabilizando essa pena também. A gente tem os fosfolipídios, que nada mais são do que fosfatos ligados a lipídios, que vão servir para compor a membrana plasmática, por exemplo. Então a gente precisa de bastante lipídio, não, pessoal? A gente tem uma outra classificação, que são os carotenoides, que na verdade são nada mais são do que pigmentos, né, presentes nas células vegetais, que vão ter função de captação de luz, ajudam no processo fotossintético, tá? Tem muitas das vezes função antioxidante também. E o principal deles é o beta-caroteno, que é um pigmento alaranjado, né? Então amarelado, alaranjado, depende da concentração, e ele vai ser o principal precursor da vitamina A. Além disso, a gente tem outros, como licopeno, luteína, que tem função antioxidante também. E por fim a gente tem os esteroides, que, gente, ó, são muito importantes para a gente, pessoal. Então é importante a gente saber. Os esteroides, formados por álcools cíclicos e tudo mais, a gente vai lembrar principalmente os esteroides de origem animal, beleza? Então todo animal tem o colesterol. É o único esteroide de origem animal, pessoal. Não tem colesterol de origem vegetal. Então tudo que você come de origem vegetal não tem colesterol. Outra coisa que é importante saber é a função. Por exemplo, esses compostos que são primeiramente derivados do colesterol, esses esteroides, eles vão servir para a formação da vitamina D, que é o calciferol, vão servir para a formação da bile, vão servir para a produção de hormônios sexuais, por exemplo, como a testosterona, progesterona, estrogênio, até o hormônio equidizona presente na muda dos artrópodes, né? Ali na muda, são hormônios e esteroides também. E por fim, a gente tem as lipoproteínas, né, pessoal? As lipoproteínas, o próprio nome já diz, composto lipídico associado a proteínas, que vão servir principalmente para o transporte de lipídios pelo nosso corpo. A gente tem os quilomicrons, que são os grandões, beleza? Que vão transportar lipídios, né, dos tecidos pela circulação linfática. A gente tem o VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein, que vai servir para o transporte de lipídio do fígado para os tecidos. A gente tem o LDL, ó, e aí o que a gente chama de mau colesterol, né? Enfim, ele vai transportar lipídios para os tecidos. E o problema é que muitas das vezes nesse transporte pode acabar se acumulando nos vasos sanguíneos, formando placas que a gente chama de placas de ateroma, e isso, se for no coração, por exemplo, pode causar um infarto. E por fim a gente tem o HDL, que vai remover esses tecidos ali presentes na corrente sanguínea e devolver para os tecidos, para o fígado e tudo mais.
Então, gente, é muito importante o HDL. Se você tem um LDL muito alto, isso pode ser muito perigoso. Então é importante que a gente se alimente bem, né, pessoal? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, mais um videozão, resumão, só para dar aquelas pinceladas e tudo mais, para vocês chegarem com o bizu na hora da prova. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, hein? Quero ver você se inscrever, beleza? Valeu, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.